Olá pessoal do YouTube, paz do Senhor a todos vocês. Bom, hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre os anjos de Deus. Bom, antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero convidar você, fazer um convite para você muito especial. Você que está na região de Valinhos, a XCOM vai estar sendo realizada no dia 9 de março e no dia 10 de março. Eu vou estar presente no dia 10 de março no encontro de youtubers na parte da tarde, lá em Valinhos, na XCOM. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo no box de informações para você que quiser ir lá me conhecer de perto. Vou amar te conhecer, te dar um abraço e a gente poder conversar cara a cara lá em Valinhos, na XCOM. Bom pessoal, o assunto de hoje nós vamos falar sobre anjos. É um assunto que eu queria muito trazer no canal. Existem muitas pessoas que colocam dúvidas aqui nos comentários, perguntam se anjos obedecem ordens de homens ou se eles são simplesmente para obedecer às ordens de Deus e muitas coisas. Bom, como esse é um canal de experiências pessoais, eu vim, lógico, trazer a minha experiência pessoal que eu já tive com os anjos de Deus. Bom, essa experiência, ela não tem muito tempo que aconteceu, eu acho que não faz nem um ano que aconteceu essa experiência na minha vida. E eu me lembro que eu pedi a Deus que eu queria ver os anjos do céu, que eu queria ver algo, né? Eu já tinha visto o demônio, Deus já tinha me aberto os meus ouvidos espirituais, todos esses testemunhos que eu já contei para vocês aqui no canal. Mas eu tinha desejo de ver um anjo e eu falava com Deus que eu tinha esse desejo. E um dia Deus ele me fez ter uma visão de anjos. Bom, gente, a minha experiência com a visão de anjos foi muito linda, foi algo que impactou muito a minha vida e eu vou contar para vocês. Veio um anjo andando na minha direção e eu gostaria até de desenhar ele para vocês entenderem como que era a visão que eu tive, de tão linda que era, mas aí eu lembro que Deus ele abomina que nós façamos imagens das coisas que estão no céu, então eu não vou desenhar o anjo que eu vi para vocês, mas eu vou descrever para vocês, eu espero que vocês entendam. Era um ser, ele não era nem masculino nem feminino, não tinha aparência de homem nem de mulher, ele tinha realmente uma aparência de um ser celestial e ele vinha andando, ele caminhava mesmo e ele tinha uma roupa branca na parte de cima e uma saia, era como se fosse uma beca, daquelas becas de coral, mas ela era cinturada, ela não era reta igual aquelas becas, ela era cinturada, ela fazia o formato do corpo do anjo. E na parte de cima era branca essa roupa, e na parte de baixo, a saia daquela beca era de cor azul escuro, e ele tinha os cabelos presos para trás, eram cabelos aparentemente de ferro, de metal, e ele caminhava como homem, porém ele tinha duas asas atrás. E as asas dele, elas estavam em repouso, elas estavam para trás e caídas para baixo e chegava até os seus pés. Eram asas que chegavam até lá embaixo, na altura dos seus pés. Mas ele caminhava, ele não fazia uso daquela asa naquele momento e ela estava caída, né, para trás. E a visão que eu vi, ele fazia alguns movimentos diferentes, uns movimentos assim, diferentes. E conforme ele fazia alguns movimentos, dos movimentos que ele fazia, saíam mais anjos, todos eles parecidos, do mesmo estilo desse anjo que eu vi. E conforme ele fazia esses movimentos, aqueles anjos começaram a se multiplicar e viraram milhares de anjos. E no momento em que eu tive essa visão, imediatamente, a minha primeira reação foi dobrar um joelho. Eu coloquei um joelho no chão como se eu fosse me ajoelhar diante dele, porque era uma visão tão forte, tão impactante, que a minha primeira reação foi essa. E eu me lembro que eu coloquei um joelho no chão e eu me lembrei que nós não podemos prestar adoração a anjos, que eles não recebem a adoração dos homens. Eles são seres responsáveis também pela adoração a Jesus Cristo. E imediatamente quando eu ia me ajoelhar, eu me toquei e eu lembro que eu pensei, não, eu não posso me ajoelhar, é apenas um anjo, ele não é Deus, ele não é Jesus, é apenas um anjo. E aí eu voltei e não me ajoelhei diante dele, porque anjos, eles não recebem adoração. A nossa adoração deve ser unicamente, exclusivamente para Jesus, o Espírito Santo e o Deus Pai. Amém? Mas a visão foi tão impactante que a minha primeira reação foi querer ajoelhar, mas eu me lembrei de que aquilo era um anjo e que eu não poderia me ajoelhar diante dele.
Bom, eu sei que muita gente não vai acreditar na visão que eu tive e que muita gente vai achar que é loucura da minha cabeça, mas eu quero te encorajar a pedir essa experiência para Deus, porque anjos são seres reais, eles realmente existem. A Bíblia diz que os anjos são servos de Deus e co-servos, ou seja, eles são servos dos servos. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, você pode ler que os anjos de Deus estão para servir sim aos homens, os servos de Deus, na verdade. E aí muita gente entra em debate, fala que anjo não recebe ordem de homens, sendo que isso está explícito na palavra em vários versículos, vários momentos da Bíblia. É só você fazer um estudo da palavra de Deus. Mas quando eu estava pensando nesse vídeo, Deus ele me deu uma revelação muito simples e muito prática de que os anjos recebem sim ordens de nós que somos homens, servos de Deus. Simplesmente pelo fato dos demônios receberem ordens dos homens. Quando um demônio ele se manifesta na vida de alguém, existe alguém com autoridade espiritual para expulsar, esse demônio ele vai obedecer e ele vai sair da vida daquela pessoa. E quem nunca teve essa experiência pode procurar vídeos no YouTube, pode pesquisar com pessoas que já tiveram essa experiência. Eu já tive essa experiência. E no momento em que você está orando por uma pessoa possessa de demônios, o demônio ele obedece tudo o que você fala em nome de Jesus. Se você fala para ele colocar a mão para trás, ele coloca a mão para trás. Se você fala para ele se ajoelhar, ele se ajoelha. E tudo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Ele obedece sim. O demônio ele é cativo. A nossa palavra, quando ela é dita em nome de Jesus, ele tem que obedecer. E esse negócio de pessoas possessas de demônio quebrar tudo dentro de casa, fazer aquela algazarra, isso não é necessário, porque se você tiver autoridade de Deus, se você tiver uma vida de jejum, oração, e você tiver fé no nome de Jesus, você vai falar e aquele demônio vai obedecer às suas ordens. Então você não precisa deixar aquela pessoa quebrar toda a casa, você não precisa deixar aquela pessoa se machucar, porque muitas vezes o diabo ele quer machucar a pessoa em quem ele está se manifestando, porque ele é assim, ele é destruidor, e você não pode deixar aquela pessoa se machucar, porque você tem que entender que a sua luta não é contra aquela pessoa que está endemoniada, e sim contra aquele espírito que está naquela pessoa. E diante das suas ordens, o inimigo ele tem que obedecer, e você pode impedir com que essa pessoa quebre objetos, que essa pessoa bata em outras pessoas, que essa pessoa machuque a própria pessoa que está vivendo aquela manifestação demoníaca. E, gente, é muito claro que o inimigo, ele obedece sim, quando a pessoa tem autoridade, e obedece porque nós falamos em nome de Jesus, não é em nosso nome, não é em nome de nenhum homem e nenhum santo, é um nome de Jesus que tem todo o poder sobre todas as criaturas no céu, na terra e debaixo da terra. E conforme os demônios obedecem os homens, e os demônios nada mais são do que anjos caídos, ou seja, os demônios são uma terça parte dos anjos do céu que se rebelaram juntamente com Satanás e foram expulsos do céu, e são anjos caídos que têm como objetivo destruir a humanidade. E eles simplesmente são a mesma coisa que os anjos do céu, simplesmente eles estão destituídos da glória de Deus e estão caminhando para o inferno e para a morte eterna. Porém, eles são a mesma criatura que são os demônios, é a mesma criatura que são os anjos do céu. Então, se os demônios eles obedecem às ordens dos homens em nome de Jesus, nós podemos tirar a conclusão certa de que os anjos também obedecem às ordens dos homens, servos de Deus, que falam com autoridade do nome de Jesus. Amém? Então, os anjos do céu, eles estão sim à nossa disposição. A Bíblia diz que os anjos acampam ao redor dos que temem a Deus. Então, Deus, ele coloca os seus anjos à nossa disposição para nos livrar e para trabalhar em prol da obra de Deus na nossa vida. Amém? Então, meu querido, eu te desafio a fazer um estudo bíblico a respeito dos anjos, para você poder usar também essa poderosa arma espiritual, celestial que nós temos nas nossas mãos. Lembrando que os anjos têm
diversas categorias. Eu posso fazer um vídeo aqui a respeito das categorias de anjos, porque da mesma forma que os demônios têm diversas categorias e essas categorias são organizadas, no céu também os anjos também têm categorias de anjos, tipos de anjos, e tudo isso está à nossa disposição para a glória de Deus. Amém? Bom, quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, em nome de Jesus, para nós chegarmos em 10 mil inscritos. E quero te pedir para você aparecer lá na XCOM em Valinhos no dia 10 de março, que eu vou estar lá. E eu gostaria muito de encontrar você que é meu inscrito do meu canal lá na XCOM em Valinhos. Amém? Um beijo para todos vocês e não se esqueça, fique firme em nome de Jesus. Tchau!